Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia? E hoje a gente vamos falar das 3 verdades do livro de Salmos e iniciamos no capítulo 37, como diz assim o tema: a passageira alegria dos ímpios, Salmos de Davi. E falando sobre isso, a primeira verdade, que como o tema diz, não devemos invejar os maus. Isso está no versículo 1 desse capítulo, que diz assim: não te indigneis por causa das más pessoas, e nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça. Ou seja, gente, nós não, como cristãos, não devemos ter invejas, da prosperidade dos ímpios. Porque a prosperidade deles vão ser o que? Passageira. A prosperidade dele vai ser aqui nessa terra. A prosperidade dele vai ser só um breve momento. A pessoa, se ele não for, no final dos tempos é que tudo vai virar fogo. Por isso que é uma breve passagem, como o salmista Davi diz aqui, é uma breve passagem aqui nessa terra. Por isso que é uma verdade, que nós não devemos ter inveja. Inveja de ninguém, tá? Não tanto como os ímpios, tanto como nós, os nossos irmãos. É tirar a inveja. Porque por causa da inveja, o inimigo das nossas almas, ele quis sentar acima do trono de Deus. Por isso que ele caiu, tá? A segunda verdade é que devemos confiar em Deus. Isso está no versículo 5 deste capítulo, que diz assim, entrega a teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho, porque se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Até muitas pessoas têm esse versículo em mente, do capítulo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará por mim e por vocês. E isso, gente, é o quê? É o cuidado de Deus, porque Deus, ele cuida, ele entrega, ele por cima ele entregou o seu bem mais precioso. Quem? Jesus Cristo, o único Filho, se foi entregue para que nós, éramos criaturas, éramos seres humanos para ser chamados ser filhos de Deus. Por isso, gente, a segunda verdade, devemos sim entregar toda a nossa confiança, a nossa vida, a nosso ser, o nosso entendimento, o nosso psique, o nosso coração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Ele, porque Ele conhece muito bem eu e você. A terceira verdade é que Deus sustenta o justo. Isso está no versículo 23 desse capítulo, que está escrito assim: o Senhor firma os passos de todos, aquele cuja a conduta agrada. Ou seja, a conduta lhe agrada. Ou seja, gente, nós devemos seguir os passos com o único caminho. E quem é esse único caminho? Jesus. Que ele se esvaziou, se tornou seres humanos como eu e você, Mas sem uma diferença, sem pecado. Sem pecado. Por isso, ele nos ensinou, a vencer esse mundo, a vencer esse sistema maligno deste mundo que o Adão entregou para Satanás quando ele caiu. Isso, gente, que nós devemos sim, Deus dirige a vida dos que o obedecem, e ele dirige, ele coordena, ele manda, Tem certa hora que ele manda o Espírito Santo, fala pro meu servo, falei isso aqui. Ele usa pessoas, assim, aconselho o meu irmão, usa o pastor. Isso, gente, é na direção de Deus. E incrível, que os patriarcas, eles escutavam a voz do Senhor e eles iam nesse sentido.
E também o Espírito Santo faz isso com a gente. Por isso que temos sim que ter essa, temos que dirigir, temos que obedecer, temos que agir conforme que o Senhor Jesus quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nessas 3 verdades, que devemos, não devemos ter inveja dos maus, homens maus, devemos sempre confiar no nosso Deus, e Deus sustenta o seu povo justo, ou seja, os santos, ou seja, as pessoas que seguem o caminho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Crê nisso, nessa palavra, no nome poderoso, precioso, maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo.